Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Queria agradecer a Escola de Magistratura, os organizadores desse curso. A ideia é muito interessante de estar me juntando aqui ao lado do querido Suzuki. Para mim é um prazer falar com você também, Suzuki, falar depois de você. Você já preparou bastante o terreno aqui para a gente falar de Kafka, e eu gostei desse momento quase no final da tua fala, que você falou que uma chave não exclui a outra, que é uma tese absolutamente kafkiana, como você sabe, que ele defende essa tese aqui no processo, o Kafka, né? Quando ele vai discutir o diante da lei, ele vai dar várias interpretações, e uma das coisas que é dito é uma interpretação não exclui a outra. E é interessante porque essa ideia do trágico que você colocou aqui no final, né, como uma chave de leitura, de certa maneira o Adorno, que você estava lembrando, vai contra essa interpretação. Por quê? Porque o Adorno ele defendia a tese de que o trágico não era mais possível para o homem do século XX. Ele falava que a tragédia ela tinha a ver com um conflito, um determinado conflito que pode ser com os deuses, com a razão, como você colocou, ou até mesmo com o Estado, como também já está ali no Schiller, de certa maneira, mas precisa ter um horizonte de justiça e precisa ter uma certa concepção de homem, que é um homem inteiro, não esse homem esfacelado, esse homem romântico ou pós-romântico, esse homem dominado pelo inconsciente, ou esse homem dominado pela alienação, esse homem esse homem fragmentado, que é o indivíduo que domina, evidentemente, a obra do Kafka. E como você colocou muito bem, né, não se trata aqui de justiça na obra kafkiana. Ela não fala de justiça, ela fala da instituição do direito, né? E fala dessa instituição como uma instituição associada ao Estado e associada àquilo que a gente vai poder pensar numa chave mais psicanalítica, que eu gosto de puxar quando eu falo com Freud, para a ideia do mal-estar, né? A ideia do mal-estar na cultura, que é o ensaio do Freud, de 29. Né? O Freud, que foi ali um contemporâneo do Kafka, que viveu também nesse império austro-húngaro, né, no Reino das Duas Coroas, né, que era conhecido por K und K, porque era um Kaiserreich e um Königtum, era um reinado e um império, que é K e K em alemão, e o seu K com seus Ks, né, o Kafka com seus Ks na sua literatura, falando desse mundo burocrático. Né? E esse mal-estar, né, em alemão é Unbehagen. Desculpa, mas de vez em quando eu vou ter que falar os termos em alemão, porque o Kafka escreveu em alemão, o Freud também. E quando a gente está falando de literatura, a linguagem ela é super importante. Né? Esse conceito de Unbehagen, para o Freud, ele associava também ao conceito de unheimlich, que é um estranho, que você mencionou aqui também, né, Suzuki? E esses dois conceitos, acho que eles são muito importantes para a gente se aproximar da obra do Kafka. Então, essa frase que o Suzuki lembrou, que abre o Metamorfose, né? Quando numa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos inquietantes e encontrou-se na sua cama transformado num inseto medonho, né? Transformado ou metamorfoseado, né? Verwandelt em alemão. Essa frase em alemão tem Ungeheuer, Ungeziefer. Então tem toda esse monstro medonho em alemão é marcado por esse que é uma negativa em alemão, que também está naquele adjetivo que vai determinar que sonhos que ele estava tendo. Unruhigen Träume. Sonhos inquietantes. Esse é o alemão. Né? Então é como se estivesse aqui nessa marcação já inicial desse conto, ou dessa pequena novela, que é tão marcante na obra do Kafka, talvez a mais lida e conhecida internacionalmente, né? Essa ideia desse espaço da negação. Né? E por que é importante isso? Porque a gente está falando justamente desse diante da lei, vor der Gesetz, que também pode ser o Derrida, tem uma leitura muito interessante, ele vai falar, não é diante, é fora da lei. Porque você nunca consegue estar dentro da lei como você colocou. E tem esse paradoxo, né? Ele está dentro da lei, ele está respondendo a uma lei, ele não entra, de fato. Ele obedece à lei, mas ele está fora da lei ao mesmo tempo. Porque são esses dispositivos aporéticos que constituem a obra do Kafka. Né? O Kafka ele pega a história da literatura, ele vai pegar justamente a tragédia, vai pegar o aforismo, a parábola, o romance, e vai desconstruir esses gêneros. Nenhum desses gêneros existe da mesma forma nas mãos do Kafka.
Então, por exemplo, a gente fala que o Kafka tem 3 romances, né? O Desaparecido, o Processo e o Castelo. E eu acho que ele não tem 3 romances, porque ele destruiu o romance. Ele não acabou nenhum deles, como você mesmo colocou, né? O romance ele é caracterizado por uma linearidade, né? Na sua origem, o romance é conhecido como romance de formação. Bildungsroman, está lá no Goethe, né? No seu Bildungsmeister, no começo do século XIX. E o que acontece com os personagens kafkianos? Não tem formação, tem deformação. A gente fala, é um anti-romance de deformação, não um romance de formação, né? Não existe tempo no romance kafkiano. O Kafka é uma coisa muito louca. Ele escrevia romances em pastas. Cada pasta virou um capítulo. Ele morreu sem publicar esses romances. E o Max Brod, que é um amigo dele, que herdou esse espólio, né, ambíguo, né, como você lembrou, né, porque o Kafka em 3 vezes mencionou que era para o Brod destruir tudo aquilo, queimar. E o Brod publicou. E o que ele fez? Ele pegou aquelas pastas. Não estava escrito capítulo 1, 2, 3, ele teve que inventar a ordem dos capítulos. Então, quando a gente lê o processo, a gente está lendo um processo de Kafka e Max Brod. Porque ele que estabeleceu a ordem desses capítulos. Porque não tem temporalidade. Se você vai tentar olhar na filigrana as poucas referências temporais do processo, por exemplo, a coisa não dá certo. Porque ele começa no livro, ele está com 30 anos, quando já está quase acabando o livro, ele está com 31 anos, depois tem um buraco temporal, e de repente ele morre. Como você falou, não tem ponto final no livro, né? Porque o livro não foi feito de uma maneira cronológica. Não existe formação, existe deformação, né? O que é essa escrita? É uma escrita poética, que escreve sobre a aporia e a impossibilidade da escrita, né? O Kafka, né, como o Deleuze e Guattari muito bem analisam nesse ensaio dele sobre o Kafka, sobre essa teoria de uma literatura minorizante. O que é uma teoria de uma literatura minorizante? É uma literatura que é escrita numa língua de minorias. O Kafka escrevia em alemão, em Hochdeutsch, no alto alemão, num país onde se falava predominantemente o tcheco, né? Ele era absolutamente bilíngue, ele falava tcheco no cotidiano dele e falava alemão no meio judaico-alemão que ele vivia, e no meio da burocracia do Império Austro-Húngaro. O alemão era a língua da burocracia do Império Austro-Húngaro que ele estava inserido na vida dele, né? E ele escreve. Então, o escritor normalmente escreve para um público. E o Kafka escrevia em alto alemão para um público pequeno. Então, é uma espécie de uma literatura sem destinatário muito certo, né? E ele escreveu, tem um depoimento famoso que ele fez ao Max Brod, né, numa carta onde ele falava de jovens judeus que começaram a escrever em alemão, onde ele faz alusão à impossibilidade de não escrever, à impossibilidade de escrever em alemão e à impossibilidade de escrever de maneira diferente. Isso que eu falo, quer dizer, é aporético, né? Não dá para não escrever, né? É impossível escrever em alemão, mas é impossível escrever de maneira diferente. E aí ele ainda acrescenta, também se pode acrescentar uma quarta impossibilidade, a impossibilidade de escrever. Então ele começa falando que é impossível não escrever, acaba falando que é impossível escrever. Quer dizer, o que é isso? É o aporético. Ele está nessa aporia, só que o que é interessante é que, em vez de ele se calar e não escrever, ele escreve. Ele escreve dentro de todas essas dificuldades dessa escritura, né? E a questão, tem uma questão que é fascinante e que eu acho que incomoda a vocês do mundo do direito. No Kafka, que além de ele falar muito de temas do direito, como o Suzuki colocou aqui muito bem, o Kafka ele está o tempo todo abalando um limite que é muito importante para o direito, que é o limite entre o que é o campo da literatura e o que seria uma escrita séria. Ele abala, porque boa parte da obra do Kafka tem origem nos diários dele. E o diário dele vira relato de sonho, vira conto, vira narrativa, vira novela. As coisas se misturam na obra kafkiana. E isso incomoda, porque a gente não sabe onde ele está falando do cotidiano dele, da história, e onde ele está simplesmente criando. Não existe essa barreira, essa fronteira, né, no texto kafkiano, né?
Ele fala, então, e ele escreve esses diários de noite, né? Eu brinco, ele escrevia, na verdade, noitários, né? E ele fala nesses noitários muito desses sonhos, né? Realmente tem o tempo todo ele está recorrendo ao sonho. Não por acaso, o Kafka inicialmente foi muito associado ao surrealismo, né? Tinha essa leitura que tanto Adorno quanto Benjamin recusaram, né? Colocar ele sob algum tipo de etiqueta, né? Mas essa questão, de fato, existe. Existe algo de uma onirografia, de uma escritura do sonho. Tem algo muito forte. Qualquer pessoa que lê o Kafka percebe isso, porque o sonho tem algo gráfico, plástico, né? Uma presença imagética forte. E o Kafka, ele é um dos mestres que consegue traduzir essa plasticidade onírica para o campo da literatura, né? Então é aquela coisa que se torna real aquilo que a gente conhece no campo dos nossos sonhos, né? Tem uma frase de um diário dele, por exemplo, ele fala: visto da perspectiva da literatura, meu destino é muito simples. O impulso de representar minha vida onírica. Ele mesmo tinha consciência de que ele estava se traduzindo, né, nesse ato, né, de escritura que era algo essencial, né, era uma maneira, né, de viver para ele. Ou então, falando sobre os diários, ele também escreveu, nos diários: a questão do diário é também a questão principal. Ela contém todas as impossibilidades. Ele está sempre escrevendo sobre a impossibilidade de escrever. É impossível dizer tudo, continua ele. É impossível não dizer tudo. É impossível conservar a liberdade. É impossível não conservá-la. É impossível levar a única vida possível. Quer dizer, viver junto, mas cada qual livre. Justamente isso é impossível. Então ele passa das aporias da escrita para a aporia da vida cotidiana, né? Como conviver, o que significa viver, e como enfrentar essa questão do que seria essa liberdade e dos seus limites, né? Então a gente pode ver que nas próprias reflexões do Kafka, essa questão, né, da inscrição de si, da tradução do seu mundo interno, né, e da construção de uma literatura a partir dessa subjetividade, fazem do Kafka, né, um autor moderno. Ele é um autor que ele representa essa subjetividade romântica. Por isso que eu acho interessante tentar lê-lo junto com Freud, que era um contemporâneo dele, inclusive também fazia parte dessa minoria, né, de língua alemã, Hochdeutsch, né, no Império Austro-Húngaro, um em Viena, outro em Praga, né, e onde também a gente percebe um interesse de ambos por aquilo que o Freud, né, caracterizou como sendo o elemento recalcado no nosso inconsciente, né, esse Unbewusst, né? Então, estava falando do Unbehagen, né, o mal-estar, né, o Unheimlich, né, que é o estranho, e o Unbewusst, que é o nosso não consciente, o nosso inconsciente, né, que o Freud teorizou como sendo o local para onde a gente recalca aquelas coisas que a gente tem dificuldade de conviver porque nos incomodam, né? E o homem moderno é o homem que porta esse inconsciente, né? Nossa autoimagem, né, desde Freud, mas na verdade o que o Freud fez foi dar uma vestimenta teórica para aquilo que os românticos já descreviam isso na literatura. Não por acaso Hoffmann, né, foi um autor tão importante para o Freud, né, que foi perceber nos contos do Hoffmann uma descrição literária maravilhosa, né, do que seria o inconsciente. E o Hoffmann é um autor que também foi muito lido pelo Kafka, né? O Kafka foi um grande leitor, né, dessa tradição literária que a gente pode chamar de romântica, de língua alemã, sobretudo, né? Então, Kafka nos leva para dentro dos animais e dos insetos, como, né, o Suzuki lembrou, né? Por que tem essa debal, né, essa construção com aquele bicho ali, que a gente não sabe que bicho que é, né? E tem muitos, né? Tem uma outra que é um diálogo de cães, né? Na verdade, é um fluxo de consciência de um cachorro. 50 páginas, você fica na cabeça de um cachorro, é uma coisa de louco aquele conto também, né? E o próprio Metamorfose, que a gente está dentro desse inseto, que, aliás, o Kafka ele fazia a questão que as edições da Metamorfose não tivessem ilustração, né? Porque as pessoas tentavam colocar baratas, e ele queria que cada um imaginasse aquele inseto do seu modo. Poderia até ser uma coisa, elas saíam metafórica, elas saíam, né? Ele não queria que se traduzisse. Por isso que é o desafio do Orson Welles, né? Conseguir fazer um filme de um autor que tem essa questão, né, que ele fala de imagens o tempo todo, mas são imagens literárias, né? E quando você vai traduzir isso, tem quadrinistas também, gente que faz, né, graphic novel a partir do Kafka, é um desafio, porque você tende
a fazer a tradução imagética daquilo que o Kafka deixava em aberto, né? Mas ele tem essa questão, então, dessa vida crua, pulsante, desse elemento não que nos incomoda, né? Esse justamente inconsciente, né? Que nos marca, né? Investigações de um cão, né? Que eu estava falando desse cachorro com essa esse fluxo de consciência canino, né? Uma tradução quase de uma visão proustiana, ela sei eu, do ponto de vista de um cachorro. É uma coisa assim impressionante que ele faz, né? E por outro lado, tem um conto também maravilhoso que ele se coloca na pele de um macaco, né? Que é um relatório para a academia. Ein Bericht vor der Akademie, né? Que toda vez que alguém está falando, como eu e o Suzuki, para um público, né, é engraçado falar desse conto, porque é um macaco dando uma palestra para ilustres pensadores, né? E esse Roth-Peter, né, que é o nome desse macaco, ele conta a história da sua humanização. E é maravilhosa essa história do Roth-Peter, porque ele foi caçado na África, né? Quando foi caçado, ele recebeu 2 tiros, um tiro na maçã do rosto, é assim que o Kafka escreve, né? Ele fala em Apfel, né? Maçã do rosto e um tiro no bumbum, né? É interessante onde ele toma os 2 tiros, e a partir daí ele vai ser puxado para o campo da hominização, ele vai ser colocado numa gaiola para ser levado como uma atração para a Europa, e nessa gaiola ele começa a se espremer assim contra a grade e consegue ficar de pé. Ele consegue fazer com que a estrutura da gaiola, estava falando de gaiola perseguindo, né, pássaros, desse a posição ereta a ele. E ele vê aqueles marinheiros ali o tempo todo se embebedando, né, fazendo coisas nojentas, cuspindo, falando palavrão, até que dão uma schnapps, né, para ele beber, né, e ele consegue falar a partir desse gesto, né, e fala a primeira fala desse macaco é extraída a partir desse ato do pecado, por assim dizer. Por isso que eu acho que é interessante essa coisa da Apfel e do bumbum, né, essa ruptura, né, dessa ideia de que o animal viveria no campo da inocência, e a humanização ela tem a ver, então, com cuspir. Ele vai aprender a cuspir. A primeira coisa que ele aprende a fazer é cuspir, né? Ele aprende a falar palavrão. Ele chega na cidade, ele fala que rapidamente ele foi alfabetizado, que é uma coisa muito, muito fácil, né? E em pouco tempo ele se torna um professor, né? Um ilustre professor. Não por acaso, é interessante, muitas pessoas analisam, estava falando da questão da judeidade do Kafka, né, como uma espécie de uma alegoria dos judeus, que os judeus até o século XVIII eram párias na Europa. Eles viviam nos becos mais imundos, né, com raras exceções de alguns financistas que conseguiram, né, ascender e tinham essa atividade, né, 99% dos judeus europeus viviam, né, nesses distritos, nessas cidadelas pobres, né. E rapidamente, ao longo do século XIX, eles ascenderam e se tornaram Einsteins e Freuds da vida. Foi uma ascensão absurda, né. Em 100 anos, eles fizeram que a humanidade precisou de não sei quantos mil anos, né. Então, a gente pode brincar que esse Roth-Peter é uma alegoria dos judeus. Mas não é só isso, é uma alegoria do ser humano. Né, ele está falando dessa introjeção daquilo que o Freud chama, né, de super-eu ou super-ego, dependendo do tradutor. Né, a nossa estrutura moral, né, aquilo que nos torna seres sociais para o Freud, que também está na fonte do nosso mal-estar, é que nós introjetamos ao longo da nossa vida uma série de regras morais. E elas passam a nos governar e a nos martirizar. O nosso super-eu nos martiriza o tempo todo. Né? A instância jurídica é a projeção desse super-eu em termos institucionais. A sociedade precisa de ter um super-eu institucionalizado, que são vocês, juízes, né, e advogados, que estão representando a instância moral na sociedade. Mas a cultura é isso. É um processo de construção e incorporação das leis. Esse, né, pequeno conto do Kafka, né, relata essa humanização de uma maneira absolutamente maravilhosa. Né? Então, essa questão do tornar-se humano associado ao recalcamento, né, a uma espiritualização, né? O Freud gostava muito de falar dessa coisa, né? Do avanço da espiritualidade, ele só se dá às custas de sacrifício, sobretudo, das pulsões, né? Seja a pulsão destrutiva, seja a pulsão sexual, temos que nos controlar, isso que constitui a moral. Você não vai sair, né,
pegando todo mundo que você gostaria de, lá sei eu, pegar sexualmente, ou matando as pessoas que você tem raiva. Você não pode fazer isso, né? Então, a nossa construção enquanto seres sociais humanos é uma construção de recalque das nossas pulsões. Daí vem a questão do pai. Então, essa figura paterna que aparece na obra kafkiana representa a instância do super-eu, né? Porque para o Freud é isso, né? O complexo de Édipo, para o Freud, é o momento em que entra essa instância paterna, castradora, que vai falar para o menino: você não pode fazer certas coisas, você tem que se comportar, existem limites, e a criança, então, vai projetar nessa figura paterna, que não necessariamente é o pai biológico, né? Que representa a instância das leis, que vai ser essencial na nossa construção subjetiva e que, certamente, também existe toda uma teoria política que sempre, né, pelo menos desde o Renascimento, associou também essa figura paterna à figura do rei, do estadista, do líder, etc. Né? Agora, por exemplo, essa coisa do histórico, né, o que é o que não é verdade. O Kafka, na Carta ao Pai, constrói esse pai autoritário, né? Mas o Gershon Scholem, que era um dos melhores amigos do Walter Benjamin, que emigrou para Israel, para onde também emigrou o Max Brod, né? E parte da família do Kafka, né? Porque as 3 irmãs do Kafka morreram em campos de extermínio, né? O Scholem conheceu pessoas ligadas à família do Kafka e todos falavam que era uma grande mentira que o Hermann Kafka era um malvado. Diz que era o pai mais doce do mundo. Bom, não sei. É aquela coisa, são versões. Muitas vezes para o filho, aquele pai que parece ser tão doce não é tão doce dentro de casa. Né? Mas a questão é que eu acho que mais importante do que se era ou não era, né, essa figura paterna, ela se torna literariamente, né, na construção do mundo do Kafka, né, absolutamente essencial, porque ele representa esse superior, ele representa essa esfera moral e ele representa essa introjeção da culpa. A gente não pode esquecer que o Kafka ele era um leitor de Nietzsche também. O Nietzsche é um filósofo maravilhoso que, com todas as suas ambiguidades, como nós sabemos, né, mas ele foi um dos grandes teóricos dessa questão da culpa. Né? Ele falava que a nossa cultura burguesa é uma cultura que nos escraviza pela culpa. Então, ele tinha toda uma crítica, né, desse homem burguês que tem uma mentalidade escrava, né, que ele vive sendo torturado pela sua culpa. E ele pensava realmente nesse super-homem que seria uma espécie de criança rediviva que se desvencilharia dessas amarras que nos constituem. Então, o Nietzsche também é um romântico pós-romântico. Ele também pensava o ser humano como um ser amarrado, né, com seus recalques, só que ele pensava esse super-homem como esse indivíduo capaz de desamarrar, né, de viver sem o martírio da culpa. Né? Então, a questão da Schuld, inclusive, ele pensa, né, em alemão, Schuld tem a ver também com dívida. Né? Então, ele associa na sociedade onde as pessoas estão endividadas e se sentem culpadas, etc. E tal, né? Mas a culpa atávica é uma questão essencial na filosofia nietzschiana e no ponto de vista também da construção psicanalítica. Né? Porque esse super-eu nos martiriza e nos torna culpados o tempo todo. Porque a gente pensa nas coisas que a gente gostaria de fazer e imediatamente vem o nosso super-eu e fala não pode, a gente se sente culpado. Nós vivemos culpados de coisas que a gente não fez. Né? Então, os personagens, né, kafkianos, eles são martirizados, eles são seguidos, né, e explicitam o tempo todo, né, essa figura desse homem culpado. Né. Então, essa frase que você concluiu, né, maravilhosa, bastante esperança, né, esperança infinita, apenas não para nós, né, a gente pode pensar se não é uma espécie de uma autoconsciência, né, desse personagem kafkiano que somos nós. Né, a gente nunca vai conseguir se libertar dessas nossas culpas, a gente nunca vai conseguir libertar desse ciclo, né, de aporias que nos constitui, né, esse desejo de liberdade e essa impossibilidade de viver sem o martírio, né, dessa lei internalizada e projetada em termos da sociedade. Então, sem dúvida, direito não é justiça. Isso aí, isso é uma pedra de toque da obra kafkiana. Né? O direito ele representa uma instituição que reproduz o poder. Né? E é um poder que é caracterizado como infinito. Por isso que você não consegue entrar na lei, por isso que você não consegue entrar no castelo. Né? Depois eu vou falar da mensagem imperial também, que é outra metáfora dessa impossibilidade de você atingir essa esfera, né, do poder, que ela é projetada como algo impossível, fantasmaticamente, como também o é do ponto de vista psicanalítico. Né?
Bom, tem esse outro contemporâneo do Kafka, de Belém, que é o Benjamin, né, que foi um dos primeiros entusiastas da obra benjaminiana, que em 21, portanto, enquanto o Kafka estava vivo, né, o Kafka viveu de 83 a 24, ele escreveu um texto que se chama Zur Kritik der Gewalt, que em português é traduzido para uma crítica do poder, para uma crítica da violência. Por que uma tradução dupla? Porque Gewalt, em alemão, significa essas duas coisas, poder e violência. Então, é um termo complicadíssimo, né? A Hannah Arendt tem um ensaio que ela escreveu em inglês, que se chama On Violence, sobre a violência, onde ela, para as tantas, ela fala: é impossível se fazer uma teoria política sem se diferenciar o que é poder e o que é violência. Porque ela acha, como uma liberal, uma boa liberal, que é possível, sim, um Estado onde exista um poder que não vai ser violento, né? O Benjamin, mesmo esse Benjamin de 21, que não era um Benjamin marxista, mas ele era um Benjamin, enfim, nietzschiano, entre outras coisas, né? Leitor também muito já da literatura do primeiro romantismo, né? Ele vai pensar na relação que para ele é umbilical, impossível de se separar. Para ele, todo poder precisa da violência. E todo poder, para exercer essa violência, precisa de ter um braço jurídico. Então ele faz uma crítica, esse texto eu acho muito interessante para se estudar em escolas jurídicas, porque é uma crítica radical do direito. Agora, ele é tão radical que ele não deixa alternativa. A alternativa, no final dele, é uma alternativa teológica. Ele vai pensar numa violência divina, a única violência pura nessa época ainda era uma pessoa religiosa, né? É interessante que o Kafka, né, apesar de ter essa questão do judaísmo, ele é uma teologia sem Deus, como já falaram da obra dele, né? Não fala de Deus. O Benjamin fala muito de Deus, né? Apesar de ser um Deus também, que às vezes a gente não sabe se é metafórico ou se ele está falando de um Deus, enfim, daquele Deus para o qual a gente se volta e reza, etc. Mas esse texto dele, o Zur Kritik der Gewalt, de 21, eu acho muito interessante para pensar a obra do Kafka. Porque, novamente, a gente vê essa dissociação absoluta entre direito e justiça, né? Essa questão do poder associado ao direito, né? Então, é um poder infinito. Inclusive, ele fala, tem uma frase, né? Tem algo de podre no direito. O que é algo de podre no direito? O direito, né, naquela época, enfim, em alguns países ainda é assim, né, pode nos condenar à morte. Como que pode ser uma instância social nos condena à morte, né? Então ele fala, tem algo de podre no direito, né? E é o que acontece também, né, por exemplo, no final do processo. Eu acho que não tem spoiler nos clássicos, né? Você já tem que ter lido, cara, o processo. Tem que ter lido, né? Porque termina justamente com um assassinato na mão de duas figuras ali, que é interessante, parece que são figuras que representam o Estado e não, né? Quase um esquadrão da morte aquilo, enfim. Né? Mas então, essa questão do vor den Gesetz, que eu estava falando, né? Do diante da lei, dessa parábola fabulosa do Kafka, que constitui um núcleo, né, do processo, né? Ela justamente coloca isso, que a gente está sempre nessa aporia com relação à lei, né? A lei, ela é esse dispositivo que, ao mesmo tempo que nos tem a todos, nos tem todos fora dele. Mesmo porque ele é um dispositivo hermenêutico. Ele é uma inscrição universalizante para conter particulares. Cada ação é única, incomparável. O dispositivo jurídico tem que dar conta do que é único e incomparável. É impossível. Portanto, precisa-se de interpretação, como se fala com relação à literatura. Por outro lado, existe justamente a teoria jurídica, né, positivista, que acredita que a literalidade da lei é suficiente para dar conta de cada um dos singulares, o que é uma impossibilidade. Do ponto de vista da literatura, é impossível. Todo juiz é, sim, um intérprete. Todo juiz é, sim, um recriador da lei. Ele tem que recriar a lei para aplicar a cada caso singular, porque não existe comparação entre cada evento, né? Então, o Kafka está falando disso o tempo todo. Ele está falando das aporias da lei. Por isso que ele é tão interessante, por isso que ele incomoda, como falei. Porque ele fala dessa impossibilidade de estabelecer certos limites. Ele estabelece limites absurdos na obra dele, mas para apontar para a impossibilidade de esses limites existirem no nosso mundo da vigília, digamos assim, porque ele rompe com o mundo da vigília e com o mundo onírico, como eu estava falando ainda agora, né? Então, já que eu não trouxe imagens para ilustrar, deixa eu citar então aqui, por exemplo, Uma Mensagem Imperial, de 1917.
É interessante, né, que o Kafka ele começou a escrever O Processo no começo da Primeira Guerra Mundial. E um ano depois ele largou. Né? Como eu falei, ele parava de escrever as coisas porque justamente era um romance que não era um romance, era um anti-romance que ele escrevia. Né? Então tem uma relação muito forte entre aquilo que acontecia na Europa, aquela guerra que representou uma barbárie absurda, né? Aquela guerra que não andava, né? Com as trincheiras, né? Milhões de pessoas morrendo, a utilização de aviões, de gases, né? Era uma guerra também de gases, então tinha uma tecnologia nova. A gente tem que pensar também que o Kafka escreveu sob o impacto disso, assim como a psicanálise também se desenvolveu em boa parte a partir disso. O conceito de trauma do Freud deu um salto a partir do estudo dos traumatizados da guerra, né? Mas então deixa eu ler uma mensagem imperial, né? Que foi composta, estava falando do Josés, né? Alguns meses depois da morte do Francisco José I, né, do imperador. Então tem, evidentemente, a gente pode pensar em relações históricas também. É assim, a pequena narrativa, não vou ler ela inteira. O imperador, assim dizem, enviou a ti, súdito solitário, ilastimável, sombra ínfima diante do sol imperial, refugiada na mais remota distância, justamente a ti, o imperador enviou do leito de morte uma mensagem. Então temos aqui o imperador, essa figura absoluta, esse sol inatingível, que mandou a você, que é absolutamente nada, né? Que a gente pode pensar também, como eu estava falando, nesses fatos singulares da lei, da infração da lei, do nosso cotidiano, da nossa vida, né? Em relação a esse sol, né, absoluto desse imperador que representa a lei, representa tudo que tem a ver com a força, etc. Fez ajoelhar-se o mensageiro ao pé da cama e sussurrou-lhe a mensagem no ouvido. Tão importante lhe parecia que mandou repeti-la em seu próprio ouvido. Assentindo com a cabeça, confirmou a exatidão das palavras. E, diante da turba reunida para assistir à sua morte, diante de todos, despachou o mensageiro. De pronto, esse se pôs em marcha, homem vigoroso, incansável, estendendo ora um braço, ora outro, abre passagem em meio à multidão. Quando encontra obstáculo, aponta no peito a insígnia do sol, avança facilmente como ninguém, mas a multidão é enorme. Suas moradas não têm fim. Fosse livre o terreno, como voaria? Breve ouvirias na porta o golpe magnífico de seu punho. Mas, ao contrário, esforça-se inutilmente. Comprime-se nos aposentos do Palácio Central. Jamais conseguirá atravessá-los. E se conseguisse, de nada valeria. Precisaria empenhar-se em descer as escadas. E se as vencesse, de nada valeria. Teria que percorrer os pátios. Depois dos pátios, o segundo palácio circundante. E novamente escadas e pátios e mais outros palácios. E assim por milênios, assim, isso é bem kafkiano, e assim por milênios. Né? Essa temporalidade absolutamente rizomática, diria o Deleuze. Né? E quando finalmente escapasse pelo último portão, mas isso nunca poderia acontecer, chegaria apenas à capital, o centro do mundo, onde se acumula a prodigiosa escória. Ninguém consegue passar por aí. Muito menos com a mensagem de um morto, porque o cara, depois de milênios, estaria morto. Bom, e esse mensageiro não morre? Mas, sentado à janela, tu a imaginas enquanto a noite cai. E ele dá esse fecho maravilhoso, ele volta para esse tu, para esse nós, cada leitor, né, é colocado nessa mensagem. Isso aqui pode ser uma alegoria da própria literatura, né? A mensagem do Kafka, do escritor, que nunca vai chegar, porque a mensagem, na verdade, ela é infinita. Cada ato de leitura é um ato de recriação desse sol literário, né? Mas a gente também pode pensar na própria linguagem, de um modo geral, essa questão da incomunicabilidade. Ele pensa a comunicação a partir da aporia, assim como ele pensa a liberdade a partir da aporia, o direito a partir da aporia, a comunicação a partir da aporia, né? Então, por isso que essa temporalidade que a gente vê aqui é uma temporalidade que parece uma temporalidade épica, né? Porque uma das diferenças básicas entre as epopeias, né, Ilíada, né, e Odisseia, né, e o romance moderno, é que a temporalidade lá é uma temporalidade absolutamente distinta. O Auerbach estudou isso, né, no livro dele, Mimesis, né, um clássico da teoria literária. Né. A temporalidade moderna associada ao romance é essa temporalidade que produz a experiência, as pessoas envelhecem, existe essa relação com a temporalidade que é uma relação densa.
no mundo clássico, é uma relação que tem a ver com Kleos, com a glória, com uma superação do tempo. O tempo não é algo que é tão massacrante quanto é pensado nesse mundo moderno, que esse mundo também de pessoas, né, justamente dissociadas e fragmentadas, dissociadas entre si e do seu mundo, né? Então, esses pequenos dispositivos, né, literário-reflexivos do Kafka, que não podem ser reduzidos, como eu falei, né, às formas literárias tradicionais. Eu dou um exemplo também de uma maquininha poética dessas, que a gente pode chamar de aforismo, como o Suzuki chamou aqui. Olha uma outra, que lembra essa parábola aqui da mensagem imperial. Foi-lhes dado escolher serem reis ou correios de reis. A gente vê aqui os dois personagens da outra parábola. Como crianças, todos quiseram ser correios. Por isso, há apenas correios, que correm mundo gritando uns para os outros, pois não existem reis. Mensagens que, afinal, perderam o sentido. De bom grado, poriam termo às suas desgraçadas vidas, mas não se atrevem por causa do juramento profissional. Aí entra aqui a lei. Eles estão dentro da lei, eles fizeram um juramento, eles têm que ficar comunicando, só que não tem mais mensagem, o rei morreu, né? Eles comunicam só a própria comunicabilidade, por assim dizer, né? Então a gente vê como a incomunicabilidade se transforma numa comunicabilidade esvaziada, porque não existe mais o portador, ou aquela pessoa que seria o emissor originário, né, da mensagem, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, o Processo e o Castelo, né, esses dois romances que são muito paralelos, né, o Suzuki destacou isso, né? Tem essa questão, né, desse poder impossível, inatingível, né, no Castelo, que o agrimensor quer atingir esse castelo e nunca consegue, e no Processo tem o próprio processo jurídico que não anda, ele quer sempre ter acesso, né, aos advogados, aos juízes que eventualmente poderiam estar auxiliando ele, mas isso nunca acontece. Então existe no Processo um processo quase de tradução espacial da temporalidade, né? O Joseph K. está o tempo todo percorrendo no livro, ele está o tempo todo andando, tentando achar os caminhos para conseguir acessar alguém que seria a chave, né, para o processo dele, né? E já no Castelo existe um estancamento espacial, né? O agrimensor não consegue sair do lugar, ele anda num espaço muito restrito, né? É como se fosse aqui, isso a gente especula, porque não sabe se a brincadeira era essa mesmo, mas uma brincadeira com a Ilíada e com a Odisseia, né? Porque a Ilíada é a epopeia homérica que se dá no tempo, né? Os 10 anos, né, da guerra, né? E a Odisseia, a volta, os 10 anos da volta para casa, né? Então, um é um deslocamento temporal muito claro, e o outro deslocamento espacial, né, que o Kafka, por assim dizer, desconstrói, assim como o Ulisses, que você lembrou aqui, né, do Joyce, é uma conversa também com a Ilíada e com a Odisseia do Homero, né? Eu queria ainda comentar rapidamente, de uma maneira mais detalhada, algumas passagens do Processo. Deixa eu ver se eu teria mais alguma coisa a lembrar aqui. Não, uma passagem do diário. O diário dele é a coisa mais gostosa de ler. Infelizmente, tem poucas traduções para o português. Mas olha o que ele anota no dia 2 de agosto de 14. Data importante histórica. Cito: a Alemanha declarou guerra à Rússia. De tarde, aula de natação. O que é isso? Isso que eu falo, ele brinca com gêneros, né? Uma frase seca só descrevendo, né, aquilo que uma coisa terrível, né? Pô, no começo da Primeira Guerra Mundial, né, vai morrer todo mundo, será? De tarde, aula de natação, né? E a literatura dele é criada nesse meio, no meio dessa guerra, né, que se desdobrava ali do lado dele, na Europa, né? Então, a colônia penal, né, que o Suzuki lembrou, né, quer dizer, o que é essa colônia penal? Novamente, é um dispositivo literário aporético, maluco, onde tem
um militar, também tem uma coisa assim meio no sul, né? Lembra essas ditaduras do sul da América Latina que vieram depois, né? Onde ele estabelece esse aparelho, né, para torturar e ele tortura e executa as pessoas, inscrevendo a lei que tinha sido violada, né, pelas pessoas. Mas tem uma figura nessa narrativa que é um francês, que é o representante do iluminismo, né, que está vendo de fora as coisas. Então, é interessante porque o Kafka ele apresenta, às vezes, essas aporias de diferentes pontos de vista, o que dificulta ainda mais a nossa interpretação, né? O que é essa máquina de morte dessa colônia penal, né? E tem detalhes que ele introduz ali, sobretudo o final. No final tem um túmulo que é encontrado debaixo de uma mesa de um bar. Eles encontram um túmulo em homenagem ao cara que era o antigo líder daquela, enfim, daquele lugar ali que a gente não sabe muito bem o que é aquela ilha, né? Mas ele abre para interpretações psicanalíticas, para interpretações políticas, porque ele coloca esse francês representante do iluminismo, e para uma reflexão sobre o poder, né? Sobre esse poder destruidor, né, da força das leis, né, que é essa máquina. Essa máquina, realmente, eu acho que a colônia penal também deveria ser uma leitura obrigatória nos cursos, né, de direito, porque ele permite, né, se pensar de uma maneira muito interessante sobre essa questão da lei. E tem a construção também, essa coisa paranoica, né, que você mencionou, Suzuki, do papel, talvez, da autoconsciência, né, dessa posição de judeu, porque, queira ou não, o Kafka ele se identificava muito com esse judaísmo dele, né? Ele gostava muito do teatro Yiddish, apesar dele falar Hochdeutsch, né, esse alto-alemão, né, os pais dele sabiam Yiddish, aparentemente, pelo menos o pai, né? Mas ele foi criado com um alto-alemão, com um tcheco, mas ele gostava do teatro Yiddish, ele escreveu sobre o teatro Yiddish, sobre a língua Yiddish, que é uma língua muito interessante, que é uma língua plurilingüe, por assim dizer, né, que mistura hebraico, línguas eslavas, alemão, né? É uma língua que tem uma certa abertura, né, onde é mais ou menos que nem o nosso portunhol, é uma coisa criativa, né, e varia de lugar para lugar, o Yiddish tem mais ou menos ingredientes, né, mas essa relação dele com o judaísmo, numa Europa, né, muito antissemita, né, aqui é a época do caso Dreyfus, né, o antissemitismo crescendo, né, na Alemanha, né, ele conviveu, né, com notícias vindo dos pogroms na Rússia, então muitos judeus fugiam e passavam pelo Império Austro-Húngaro, e ele conheceu essas pessoas fugitivas, né? Então tem essa autoconsciência do ser excluído, que também é um elemento muito importante na obra dele, né? E tem uma pequena narrativa que se chama Comunidade, que eu gostaria de ler para vocês, que eu acho que é uma maneira de expressar isso de uma maneira absolutamente brilhante, e que é importante também pensar que esse conceito, né, de perseguido está associado, evidentemente, àquela teoria que o Freud também desenvolveu sobre a teoria do bode expiatório, né? O Freud falava que as massas elas são muitas vezes conduzidas através da construção de certos bodes expiatórios. Então, no caso, os judeus eram um bode expiatório, vamos perseguir esses caras que eles são os responsáveis por todo o mal da nossa sociedade, né? E olha como o Kafka descreve, olha a ironia, né, quer dizer, dele, ele chama de comunidade, né? Somos cinco amigos. Certa vez, saímos um atrás do outro de uma casa. Logo de início, saiu o primeiro e se pôs ao lado do portão da rua. Depois saiu o segundo, ou melhor, deslizou leve, como uma bolinha de mercúrio, pela porta e se colocou não muito distante do primeiro. Depois o terceiro, em seguida o quarto, depois o quinto. No fim, estávamos todos formando uma fila, em pé. As pessoas voltaram a atenção para nós, apontaram-nos e disseram: os cinco acabaram de sair daquela casa. Desde então, vivemos juntos. Seria uma vida pacífica se um sexto não se imiscuísse sempre. Ele não faz nada, mas nos aborrece. Isto basta. Porque é que ele se intromete à força onde não querem saber dele? Não o conhecemos e não queremos conhecê-lo. Nós cinco também
não nos conhecíamos antes. E, se quiserem, ainda agora não nos conhecemos um ao outro. Mas o que entre nós 5 é possível e tolerado, não o é com o sexto. Além do mais, somos 5 e não queremos ser 6. E se é que esse estar junto, constante, tem algum sentido para nós 5, não tem. Mas agora já estamos reunidos e vamos ficar assim. Não queremos, porém, uma nova união justamente com base nas nossas experiências. Mas como é possível tornar isso claro ao sexto? Longas explicações significariam, em nosso círculo, quase uma acolhida. Por isso preferimos não explicar nada e não o acolhemos. Por mais que ele torça os lábios, nós o repelimos com o cotovelo. No entanto, por mais que o afastemos, ele volta sempre. Isso é uma comunidade, gente. Quer dizer, toda comunidade é baseada nesse senso, né, de unidade, que é um senso de unidade, na verdade, totalmente artificial, né, mas que é garantido por essa exclusão desse sexto, que quer se imiscuir, que quer entrar, e que ele, não, você não é bem recebido aqui, você não foi convidado. Né. Eu acho absolutamente maravilhoso. Dessa coisa do mercúrio, né, que se tem uma coisa que nem uma superfície de um vidro, de um espelho, quer dizer, não tem uma identidade. Né, as pessoas são absolutamente lisas. Né, não é que tem uma identidade de uma pertença realmente a uma cultura, é simplesmente uma identidade formada pela exclusão desse outro que quer entrar nesse grupo. Eu ainda tenho um pouquinho de tempo, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Uns 10, 15 minutinhos, né? Para comentar rapidamente aqui alguns... Não, enfim, levantar algumas passagens, né, do processo, a partir disso tudo que eu apontei aqui para vocês, né, e também baseado na brilhante palestra do Suzuki. Né. A questão da abertura, né, do romance. Né. Alguém certamente havia caluniado Joseph K., pois uma manhã, né, essa coisa da manhã, né, do sair, né, do mundo dos sonhos, né, ele foi detido sem ter feito mal algum. Né, então ele estava simplesmente ali naquela vida privada, ele estava dormindo, ele estava dentro da casa dele, lá que era um quarto lá que ele alugava nessa casa, né, e de repente entram 2 policiais. Isso é interessante porque tem essa questão, né, que se coloca muito, que é interessante, eu acredito nisso, né, eu sou um dos que fala isso, né, que o Kafka ele tem algo também de profeta. Né, ele não viveu os totalitarismos, né, na pele, né, mas ele descreveu os totalitarismos, as consequências dos totalitarismos. Né, e uma das coisas que acontece do totalitarismo é que ele entra na casa da gente. Né, ele atrapalha o nosso sonho, ele atrapalha a nossa vida rotineira. Né? E do lado da cama dele, de repente, tinham 2 policiais para prendê-lo. Né? E aquela história. Né? O que eu fiz? Eu não fiz nada, porque de repente querem me prender, mas imediatamente ele se sente culpado. Né? Também isso é importante, né? nessa construção desse processo, porque a partir do momento que ele é processado, né? ele representa a própria culpa. Né? Inclusive tem uma coisa que é interessante aqui, que eu acho um tema bem intrigante, né? Que as mulheres são atraídas por esse personagem aqui, né? Do Kafka, que é perseguido. Né? E, por causa da culpa. A culpa faz com que ele brilhe, né? E as mulheres são atraídas por ele. Né? É interessante isso. Né? Por que essa sexualização do culpado? Mas a gente sabe que os presidiários recebem milhares de cartas, na época que existia carta, hoje em dia talvez sejam e-mails, não sei, né? De mulheres. Eu não sei, é um fenômeno interessante. Não sei se existe tese de advogado sobre essa questão, mas tem essa teoria aqui da culpa como um atrativo quase que sexual aqui desse personagem. E tem a ver também, é interessante, a sexualidade no Kafka é sempre uma sexualidade bruta. Né? As pessoas, normalmente, quando têm relações sexuais, elas rolam no chão, tem lama, sangue. É uma coisa assim brutal. É um sexo animal no Kafka. Né? E é um sexo recalcado, mas que quando ele acontece, é um sexo que tem essa tendência, porque justamente ele expressa, né? ele contorna esses elementos desse corpo recalcado, né? Desse corpo que eu estava falando, que é esse corpo descrito pela psicanálise, né? no mal-estar na cultura. O Freud, aquilo que eu falei do Rothpeter, né? Ficando de pé no conto do Kafka, né? O Freud descreve no mal-estar na cultura com palavras semelhantes. Né? Ele fala que o nosso processo é um processo de ficar cada vez mais ereto, e ao ficar ereto, o ser humano vai recalcando o seu olfato, todos os nossos sentidos, vai ter esse privilégio do sentido da visão,
Porque antes a sexualidade animal é uma sexualidade olfativa, passa por todos os sentidos. Né? Então, o Freud descreve como o Kafka também na literatura, são dois autores que dá para a gente ler paralelamente de uma maneira muito interessante. Né? Então, aqui mais adiante, ele fala aqui, que é um erro. Nós, as autoridades, até onde as conheço, e só conheço os seus níveis mais baixos, porque ele só consegue atingir o dedão do pé das autoridades, né, o K, né, não buscam a culpa na população, mas, conforme consta na lei, são atraídas pela culpa, aquela coisa da gaiola, e precisam nos enviar a nós guardas. Esta é a lei. Onde aí haveria erro? Aí o K responde, né, ao guarda. Essa lei eu não conheço. Né? Então, tem essa questão, né, que ele, o tempo todo, tenta se apresentar a ele uma lógica do sistema jurídico que justificaria, né, essa busca, esse julgamento dele, esse processo dele, e o tempo todo ele não pode perguntar por quê. Quando ele pergunta por quê, ele recebe a resposta. Aqui não tem nenhum porquê. Que é interessante, o Primo Levi, no É Isso um Homem, uma passagem inicial do livro, assim que ele chega no campo, né, de Auschwitz-Monowitz, ele estava com sede, fome, e era inverno. Ele estende a mão para fora de uma janela e pega um pedaço de gelo para chupar. E aí um guarda dá um tapa na mão dele e fala que ele não pode fazer aquilo. E ele pergunta, por quê? E o guarda nazista teria respondido para ele, aqui não tem porquê. Né? Então, essa lógica totalitária do campo de extermínio, de certa maneira, é pré-figurada aqui com esse não tem porquê, simplesmente o sistema está te processando. Né? Você não sabe por quê, porque você, na verdade, é o culpado de não saber. Você deveria saber por que você está. Né? E tem uma das cenas também interessantes no processo, quando ele está chegando no trabalho dele, está sofrendo esse processo, mas ele está em liberdade. Aí um dia ele está chegando no local de trabalho dele, que é um local que lembra muito o trabalho do próprio Kafka, né? E ele escuta uns barulhos estranhos, vindos de um porão, assim, embaixo de uma escada. Né? Ele chega lá nesse chamado quarto de despejo e percebe que uma pessoa está sendo espancada. Né? E ele abre a porta e vê que os guardas que tinham ido prendê-lo, na abertura do livro, estavam sendo torturados, estavam sendo espancados, né? Porque não teriam feito direito o seu trabalho. Né? Então, nesse momento, os próprios guardas são transformados em objeto de empatia, né, desse K, né, que não vê mais neles, né, a origem, né, de todo esse processo. Né. Outra coisa que é interessante nesse livro, a questão do Titorelli. O Titorelli é um pintor da corte. Esses quadros que o Titorelli faz são muito importantes, porque todos os juízes querem ser pintados pelo Titorelli, porque ele é um pintor importante, que ele gera um reconhecimento da força desses juízes. Então, o Kafka ele descreve esses quadros de Titorelli, que são uns quadros assim absurdos, né? Quer dizer, é como se fosse uma coisa assim, esse ilimitado, né? Tem uma história de um sublime ilimitado da lei que ele projeta nessa figura desses juízes. Né? Quando eu entrei aqui e vi essas cadeiras aqui, eu lembrei do Titorelli, porque ele coloca aquelas cadeiras com um espaldar gigantesco, aí tem um dos quadros aqui que é descrito, e ele vai conhecer o Titorelli, porque ele pensa, bom, se o Titorelli pintou todos os principais juízes, ele pode me ajudar. Né? Só que o Titorelli não ajuda nada. Né? Mas o Titorelli ele fica sabendo como alguns desses quadros são pintados. Ele fala, não, na verdade, aquilo era uma cadeira de cozinha, a gente jogou um cobertor desse que se cobre cavalo por cima dela, ficou parecendo uma coisa... Então, na verdade, era uma coisa toda assim, meio sórdida, fantasiada de uma coisa, né, tão imponente e rica. Né? Quer dizer, sempre fazendo essas ironias, né, e essas desconstruções dessas imagens, né, sublimes e infinitas, né, do poder. Né? Então, ele aprende ao longo do processo, né, que a única coisa que importa, na verdade, ele fala, o processo é secreto, ninguém sabe o que é o teu processo, você não vai saber, você nunca vai ter acesso ao que seria o teu processo. A única coisa que você pode tentar são relações pessoais. Então, as relações pessoais com advogados é que podem te salvar. Por isso que ele vai atrás, né, desses advogados, mas ele acaba encontrando algumas mulheres só no caminho que, por assim dizer, desviam ele. Né, como o Ulisses também é desviado, né, pelas mulheres na volta dele para Ítaca. Né, e ele não consegue nunca atingir o seu objetivo. Né? E é interessante essa questão, eu estava falando do tempo rizomático, essa teoria do rizoma, né, do Deleuze, né, é um espaço ilógico, é um espaço sem hierarquias.
né, um espaço onde, como o nosso espaço dos sonhos. Nosso espaço do sonho é o exemplo paradigmático do espaço rizomático. Às vezes você está num lugar, você sai por uma porta, está num lugar que não tinha nada a ver na vida real. Mas no sonho tudo é possível. Isso acontece muito no Kafka, sobretudo no processo, né? Então, quando ele vai se dirigir para uma periferia da cidade onde mora o Titorelli, ele fala que era um lugar bem longe dos cartórios e dos tribunais. E quando ele chega lá, essa casa do Titorelli, ela está guardada por uma série de crianças. Tem uma coisa também, o K, o tempo todo, ele é reduzido a uma espécie de criança, né? Aliás, as figuras kafkianas têm isso, elas parecem crianças, né? Elas têm uma espécie de maneira de pensar, uma certa inocência, né? E o modo de falar, inclusive essa questão do alemão, do Kafka, né? É uma coisa estranha, porque ele é esse alemão cartorial, burocrático, mas, ao mesmo tempo, tem algo de tosco na maneira desses personagens pensarem, que é esse personagem infantilizado, né? O Günther Anders, que é um brilhante leitor do Kafka, ele fala que, para o Kafka criticar a razão iluminista, né, que estava se esfacelando na época dele, ele mostra essa razão funcionando de uma maneira tosca, como se fosse na cabeça de certas crianças, né? Então, é uma interpretação interessante, uma proposta do Günther Anders para a gente entender o porquê dessa figura meio infantil desses protagonistas kafkianos. A gente pode pensar também, a partir dessa teoria que eu estava falando para vocês, freudiana, né, quer dizer, é uma espécie de super-homem nietzschiano ao contrário, né? O super-homem nietzschiano é aquele super-homem que é forte, né? Mas ele consegue ser, como uma criança, ilimitado. A criança não tem limite. A criança tem que estar o tempo todo falando, não faz isso, não faz aquilo, porque ela não introjetou os limites ainda, né? Mas só que essa criança kafkiana, ela é um anti-super-homem, porque justamente ela é essa criança, esse super-homem kafkiano, ele é uma espécie de criança porque ele é fraco, né? Ele o tempo todo ele está sendo recolocado, né, no seu lugar, né? A justiça, então, as representações da justiça desse pintor, né, ela tem asas no pé, nos calcanhares, né? Nenhuma representação tradicional da justiça ela tem asas nos calcanhares. Aí ele fala, não, porque para mim a justiça tem que estar sempre pensada junto com a vitória, né? Então, a justiça está associada à vitória e os que estão ali nas mãos da justiça são aqueles que, na verdade, são simples vítimas, né, dessa justiça com asas nos pés, que, na verdade, seria uma imagem de Mercúrio, não teria tanto a ver, talvez, com vitória, né? Aí ele fala aqui, ó, por exemplo, na página 181, essa questão da culpa, né? Ele fala, minha inocência não simplifica o caso, disse K. Apesar de tudo, teve de sorrir e sacudiu a cabeça devagar. Ele está falando aqui com o pintor. Depende de muitas coisas sutis, nas quais o tribunal se perde. Mas, no final, emerge de alguma parte, onde originariamente não existia nada, uma grande culpa. Então, ele fica o tempo todo caindo desse buraco, né, dessa grande culpa da qual ele não consegue sair, e que, no final do livro, de certa maneira, a solução é justamente a expiação, o sacrifício, a morte, né? Então, vai triunfar essa justiça sacrificial, né, tradicional, né? O tribunal é totalmente inacessível às provas. O tribunal é inacessível aos testemunhos, às provas. O processo é secreto. Que tribunal é esse, né? Que tipo de julgamento é esse que está sendo submetido o nosso K, né? Um único carrasco poderia substituir todo o tribunal. No fim das contas, eu vou ser, né, morto mesmo, bastava ter um carrasco, porque toda essa estrutura, se o que vale mesmo é só o momento, né, do sacrifício. E é interessante essa passagem, e eu vou concluir mais ou menos por aqui, né, que já está dando meu tempo, Diante da Lei. Ela é introduzida aqui no processo, no capítulo em que o K está andando pela catedral. Né? Novamente, a gente lembra que ele era um judeu. Né? O que um judeu vai fazer na catedral? Mas ele estava andando na catedral porque tem a ver aqui com uma associação, né, que também é uma associação muito nietzschiana, né, com esse dispositivo jurídico, com essa culpa atávica que o próprio catolicismo impõe às pessoas. Essa ideia de que nós somos pecadores, pecado original. Né, a história da humanidade é a história de estar o tempo todo voltando a essa questão desse nosso pecado. Tá?
confissão, né? Também tem essa questão aqui que eles vão falar da confissão, né? Da necessidade da confissão como única maneira de ele conseguir fazer o processo dele andar, etc. Né? E ele recusa isso, ele fala, não é possível, não sei o quê, porque ele não sabe o que ele tem qual a confissão que ele tem que fazer, ele não fez nada, afinal de contas. Né? Mas é nesse momento que entra essa parábola. Né? Então, é o padre que sabe quem é o K entra ali na igreja, de repente o padre já sabe quem é ele. Né? Ele já, é como se ele reconhecesse aquele grande culpado andando por ali e conta essa parábola para ele. E o que é legal é que depois que essa parábola é narrada, né, então desse homem que não consegue entrar à lei, que passa a vida inteira até quase morrer ali diante da porta da lei, e no fim o porteiro diz, né, aqui ninguém mais podia ser admitido, pois esta entrada estava destinada só a você, agora eu vou embora e fecho-a. Né? Assim que acaba essa parábola. Né? Esse homem do campo, tem essa questão também do homem do campo, o homem da cidade, né? a relação, né, entre a construção dessa lei como algo que tem a ver com a construção dessa nossa sociedade civil, moderna, com a sua burocracia, e dessa impossibilidade desse homem iletrado, por assim dizer, ser abrigado por essa lei. Ele está excluído dessa lei, ele não tem nenhum poder, né, próximo dessa lei, ele é um nada. Né? Mas essa porta, está escrito no final, né, do conto aqui, dessa narrativa, né, era para ele. Por que a porta que era para ele, isso torna tudo muito mais intrigante. Né? Nunca se abriu. Né? Essa questão da porta, né, de estar dentro e fora ao mesmo tempo. Ele estava dentro da lei porque ele estava obedecendo à lei, quando ele não entra à porta da lei. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele não poderia adentrar esse campo, que a gente pode analisar também como o campo da estrutura, né, jurídica, dessa Gewalt benjaminiana, né, dessa associação entre o poder e a violência, que está destinada a todos, a cada um de nós. Né? A lei vale para todos. Né? Essa é uma regra básica, né, do direito. Né? Mas cada um de nós não consegue entrar individualmente na lei. Né? É a lei que, por assim dizer, né, se dirige a nós, né, como ele fala aqui em vários momentos nesse livro e na obra dele. Né? E o final, né, é importante também esse final, porque ele é perseguido por esses dois policiais e ele finalmente é pego. Né? Aí, quando ele é pego, né, o outro cara vai lá com uma faca, né, que entra profundamente, né, até o coração dele, não sei o que lá. Aí o K fala, como um cão. A última frase dele é como um cão. E a frase final era como se a vergonha devesse sobreviver a ele. Né? Quer dizer, ele, além de ser essa figura que era esse nada, a única coisa que vai sobreviver a ele era o sentimento de vergonha. Né? É uma frase, eu acho, extremamente também representativa da obra kafkiana, né? Essa coisa da sham, né? que é um conceito também bíblico, né? É um conceito, esse conceito de vergonha. Né? Nós fomos expulsos do paraíso, né? E a partir do momento que nós fomos expulsos do paraíso, nós sentimos vergonha. Né? O Adão e Eva, ali no texto bíblico, eles se cobrem. Eles não sentiam vergonha antes. Quando eles estavam no campo da inocência, eles não tinham vergonha. Então, a vergonha é um dos momentos essenciais da nossa cultura, né, judaico-cristão, associada ao sentimento de culpa. Né? Junto com a culpa, nós temos a vergonha. E a única coisa que sobrevive a nós aqui no mundo kafkiano é essa vergonha. Muito obrigado, gente, pela paciência.